Cara, eu não queria trazer esse assunto hoje para cá, porque é um assunto que me deixa irritado, me deixa enojado, que é o Léo Lins. Eu não vou passar o vídeo que ele gravou explicando, né, que é esse vídeo aqui, que tem 12 minutos. E só de olhar para a carinha dele, eu já fico enojado. É um sujeito asqueroso, tenebroso. Ó, dá uma olhadinha a vozinha dele agora, todo bonzinho, na sua casinha protegida, né? Todos os homens brancos, como diria a Luana Piovani, todos os homens brancos defendendo você. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Tá, a gente não quer ouvir esse imbecil falar, porque é demais, né? Eu acho que tudo tem limite, né? E esse é um dos seres mais asquerosos e indesejáveis da nossa república. Léo Lins rebate juiz e diz que o país vive epidemia da cegueira racional. Inventou um termo aí, né? Suposto humorista, disse que estava gravando ao lado de amigos do De Noite, né, com Danilo Gentili, no SBT quando soube da decisão da justiça. Ele afirmou estar acompanhando todo o debate em torno da condenação e preferiu ler toda a argumentação da magistrada antes de se pronunciar. Muito já se falou da minha condenação sobre liberdade de expressão, a diferença entre uma piada no palco e uma declaração. Antes de me pronunciar, quis ler toda a sentença da juíza, que condenou um humorista, suposto humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins, mas não é a pessoa que faz o stand-up também, não o comediante Léo Lins, suposto. Uma persona cômica criada ao longo dos anos que faz piadas ácidas e críticas. Piadas criminosas que incitam racismo, feminicídio, né, estupro e tudo mais. Que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Tá. Na sequência, ele citou o conceito de humor do autor norte-americano. Sempre cita os Estados Unidos como se fosse parâmetro para qualquer bosta, né? Simon Crichton, na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, ironia, numa licença estética, e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. E ele está meio que virando um Marte aí da direita, né? Não só da direita, como daqueles que se escondem, né, na pecha de isentões, né, como é o caso do Marcos Mignon, que a gente sabe muito bem em que ele vota. A citação acadêmica de Lins serviu para rebater, segundo o humorista, o suposto humorista, a condenação com base na Wikipédia da juíza Bárbara de Lima e Sepp. É de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? É o Wikipédia. Isso não é uma piada. Ele traçou um paralelo entre os avisos que aparece ao abrir o site Wikipédia ou entrar em um teatro para assistir um show de humor. Tá? E aí ele continua, ele leu parte da condenação, rebateu os argumentos da juíza com um trecho que diz que as piadas saíram do teatro e foram postadas no YouTube. A partir de agora, se eu ver uma comédia romântica, eu posso processar os atores por atentado ao pudor, porque a cena romântica não aconteceu mais no estúdio de cinema, mas sim da sala da minha casa. É um argumento totalmente pobre, totalmente escasso de qualquer realidade. Tá? É uma limitação cognitiva grave e preocupante. Se um personagem pode cometer um crime, agora a vilã da novela pode ser presa. Copiou o que o Rafinha Bastos falou, né? Trouxe uma coisa da ficção para a realidade, né? De incentivar realmente coisas que você, Léo Lins, incentiva: o preconceito contra deficientes, preconceito contra mulheres, contra negros, contra indígenas, contra tudo e contra tudo. Você é realmente democrático, você odeia todo mundo, né? Todas as minorias. O homem branco, rico, playboy, como seu chefinho, você não odeia, né? Você está de boa, todas essas pessoas. Agora, a minoria, você detesta todas igualmente, né? Léo Lins disse ainda que espera que a classe artística se indigne com a condenação. Sei que muitos estão indignados, alguns estão felizes, porque isso que virou nossa sociedade, um coliseu romano, em que você faz parte e você incita muito isso. Agora ele não está gostando. Agora você não está mais gostando, né? Entendi. Sei que muitos estão indignados, é um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando o suposto adversário cai, enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem de camarote. Para que rumo está indo nossa sociedade? Muito legal você falar agora. Papinho antissistema, mano. Agora veio com papinho antissistema. Não, e agora vem com... Ele também citou a corrupção como um padrão no país, o escândalo no INSS. Aí. Papinho de MBL.
Papinho Totalmente. de MBL, papinho do PE, papinho de lavajatismo. Né? Utilizando as mesmas coisas que criaram o Bolsonaro. Reforçou que não acha perigoso quando alguém ri de suas piadas, mas sim quando piadas causam agressões. Citou os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo em 2015, a execução de comediante no Paquistão, a vez que Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock, ou quando ele tomou um soco na cabeça pelas costas em São Paulo. O humorista agradeceu o apoio que tem recebido, fez projeção para o futuro e disse esperar não ser preso. Tá aí um monte de balela, um monte de desculpinha que vem falar o Léo Lins, utilizando tudo que os amigos dele, né, corporativismo aí dessa classe de stand-upero, né, que foi ao encontro dele e usou argumentos tão rasos e tão fracos como esse da novela, que tem que prender, e aí comparando assim, mas tem que resolver o lance do INSS, como se um crime prescrevesse o outro, fosse mais importante, tivesse uma hierarquia nisso, e se não pudesse ser solucionado, né? Tem que estar na fila. Não é uma fila de transplante de órgão que você tem que respeitar a fila. Ali não, você pode... Uma coisa pode acontecer junto com a outra, tá? Você tem que realmente investigar o que está acontecendo com o INSS, tem que investigar quando você fomenta a agressão, quando você fomenta a violência contra minorias, que é o seu caso. Bezi, essa galera percebeu, aí não é de hoje, eles vêm sintetizando uma fórmula de utilizar o ultraje, a violência, o racismo, a homofobia como plataforma política. Porque eles perceberam que isso gera engajamento mais do que qualquer outra coisa. Eles sabem disso. Não é à toa que a gente está falando desse otário nesse momento, porque, honestamente, esse cara não tem contribuição significativa nenhuma ao debate público. Tem gente que, por exemplo, eu não gosto, mas eu reconheço que o cara tem uma contribuição significativa. Não é o caso desse merda. Né? Eu poderia formular uma série de coisas aqui e depois dizer que é piada, Léo. Estou fazendo uma piada. Eu tenho que ter licença poética para falar o que vai acontecer com você na cadeia. Mas eu não vou seguir por essa mesma a linha, tá? O meu posicionamento nessa questão é o seguinte: existe uma ordem jurídica. O país tem uma carta magna, tem um código de processo penal, tem um código de processo civil, tem lei. O país tem lei. Utilizar o racismo, por exemplo, você está incorrendo num crime que está tipificado na Lei 7.716. Não é a minha opinião. Homofobia foi um crime equiparado ao crime de racismo pelo STF em 2019. Mas eu discordo. Foda-se que você discorda. Muda de país, irmão. Mete o pé. Você não tem, nessa república, você não tem a prerrogativa de simplesmente dizer que você discorda do nosso sistema de justiça e de como a lei opera no Brasil, Bezi. Não é assim que funciona. E a lei existe nesse sentido por um motivo. Porque toda vez que esse animal abre a boca dele, a comunidade LGBT sofre. Ataques, mortes, muitas vezes. E todo mundo que é alvo desse canalha, através de racismo, através desse tipo de coisa, sofre. Meu mano, como é possível? Primeiro que assim, o caso desse cara virou a maior chá revelação de gente aloprada que eu vi na história. Gente que eu respeitava, inclusive, tá? Que botou a cara e que eu particularmente perdi o respeito quase que instantaneamente. Por quê? Esse cara, eu nunca tinha ouvido falar quem era Léo Lins, Bezi. Nunca, na minha vida. Eu conheci esse cara através desse caso agora. Aí eu comecei a ver o cara cometendo crimes contra crianças que têm hidrocefalia, mano. Tem um texto dele... Portadores de HIV. Sabe, Bezi? Porra, não fode, malandro. Perdão, cara, mas assim... Se você tá minimamente disposto... Tem um texto... Eu não consigo... Eu comecei a tentar me articular para reproduzir, eu não consigo, velho. Tem um texto dele que ele fala da Marielle. Você sabe o que eu tô te falando? Sim. Na qual ele faz uma... eu não vou conseguir repetir aqui. Mas ele coloca a Marielle no inferno, tá?
cravejada de bala vazando uma bebida que ela teria consumido, sujando o chão do inferno. Você imagina a família de uma pessoa que perdeu um ente querido, assassinado da forma mais covarde e vil possível, tendo que escutar isso de um canalha, mau caráter, um criminoso desse, e ter que aceitar que isso é humor. Ah, não, porque nós humoristas somos tão geniais que a gente está acima dos meros mortais, porque somos pessoas muito criativas, então vocês, meros mortais, não entendem o nível da nossa criatividade. Vai pra casa do caralho, malandro. Vai elaborar esse tipo de texto com alguém da tua família. Você imagina... Ou na frente de alguém, não tem coragem de falar isso na frente de alguém que é PCD, que tem um indígena, um negro, uma gente do LGBTQIA+, não tem coragem, é um bundão, um covarde. Ô, Beth, você imagina uma mãe... Nessa arquétipo, estereótipo do branco, playboyzinho, vindo de classe média alta, sabe, que tem todos os privilégios do mundo. Ah, se fuder, né? Você imagina uma mãe que perdeu um filho num evento trágico, na boate que pegou fogo no sul do país? Isso. Você imagina um pai que perdeu um filho tendo que escutar esse vagabundo organizar o texto criminoso que ele organiza e tendo que aceitar que isso é piada e vendo todo tipo de humorista defender isso, dizer, não, porque que absurdo, ele tem a licença poética para falar o que ele quiser. Meu mano, esse caso demonstrou um nível de sociopatia coletiva no humor brasileiro, no qual as pessoas não respeitam nada e ninguém, elas querem literalmente que se foda, porque o que importa é o meu protagonismo, o meu dinheiro, o quanto eu tenho de seguidor na rede social e o quanto eu vou conseguir me promover com base na violência, no ultraje, na misoginia, na homofobia, no racismo. Tem que pagar mesmo, tem que pagar, entendeu? Agora, sim, eu não sou juiz para determinar se isso deveria correr na esfera civil, se deveria correr na esfera criminal, se a dosimetria é exagerada. Eu nem vou entrar nessa questão, tá? Por mim, o que esse cara fez são crimes seríssimos e ele tem que responder na medida da lei. Esse tipo de humor não é humor, é crime. E sabe, se você faz esse tipo de humor, você é um canalha, Bessi. O humor legítimo, irmão, é o que faz todo mundo rir. Se você precisa humilhar uma parcela da população, se você precisa colocar uma parcela da população em risco com as tuas palavras, o que você está fazendo não é humor, é crime. E aí você tem que pagar, meu mano. É simples assim, segura o piano aí. Agora vai vir chorar com esse papinho antissistema de cegueira racional. Ah! Agora eu tô rindo da sua piada que você vai puxar cana, seu vagabundo. Ótimo. Eu tô adorando que ele tá se fudendo, Bezi. Aqui tem um ponto, Calejão, que o Romário Luiz traz que é bem importante. Tanto o Léo Lins e Danilo Gentili nunca fizeram piadas com judeus no SBT. São hipócritas e pilantras. Então, não vale? Não vale tudo? Aí não vai fazer. Aí não vai fazer. Mas a gente não vai mexer com quem tem poder de fato, porque aí eles sabem que a casa deles cai. Aí a casa cai, malandro. Vai fazer. Esse tipo de piada. Vai dizer que... Eu não posso nem dizer aqui, porque isso renderia um corte. Entendemos. Exato.